Você já se perguntou por que os Estados Unidos continuam aplicando tarifas pesadas sobre produtos chineses, mesmo após anos de guerra comercial? O que está realmente por trás dessas medidas? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nessa disputa econômica que vai muito além do comércio. Já deixe o like, ative o sininho e inscreva-se no canal RC Invest para não perder nossas análises financeiras com conteúdo direto ao ponto. O embate comercial entre Estados Unidos e China não é uma simples questão de impostos sobre importações. É, na verdade, um reflexo direto da disputa por hegemonia econômica e tecnológica. A imposição de tarifas teve início formal em 2018, durante o governo de Donald Trump, mas as tensões já vinham se acumulando há anos. O argumento oficial era o desequilíbrio da balança comercial e as práticas desleais da China, incluindo o subsídio estatal a empresas e o roubo de propriedade intelectual. Mas será que esse é o real motivo? Trump implementou tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, gerando um efeito dominó no comércio internacional. A China respondeu à altura, impondo tarifas retaliatórias. Em vez de encerrar o conflito, o governo Biden decidiu manter e até expandir certas medidas. Isso mostra que a disputa não era apenas uma estratégia de um presidente específico, mas uma política de Estado. A pergunta que muitos fazem é: quem está ganhando com essa guerra comercial? E mais importante, quem está perdendo? Do lado americano, houve impacto direto no bolso do consumidor e na cadeia produtiva de empresas que dependem de insumos chineses. Setores como o agrícola e o tecnológico sentiram fortemente o efeito das tarifas. Já do lado chinês, houve desaceleração em certos segmentos industriais, além de uma intensificação da política de autossuficiência, o que levou Pequim a acelerar projetos de tecnologia doméstica. No entanto, o foco real da política tarifária do Semaroikise não é apenas conter a China no comércio. É travar uma batalha por liderança no século XXI. A Casa Branca entende que o futuro da economia global passa pelo domínio de setores como semicondutores, inteligência artificial e energia renovável, áreas em que os chineses vêm avançando rapidamente. Aplicar tarifas e restringir acesso a tecnologias críticas é uma tentativa de desacelerar esse avanço. Mas há um problema. Enquanto os ICMS impõem barreiras, a China tem expandido sua influência global por meio de acordos comerciais estratégicos, como o RCEP, a maior zona de livre comércio do mundo, e investimentos maciços na África, América Latina e Ásia. Ou seja, as tarifas podem até conter temporariamente o avanço tecnológico chinês, mas não impedem sua expansão geoeconômica. O que estamos vendo é uma reorganização da economia mundial. As cadeias de produção estão sendo redesenhadas, com empresas buscando diversificação para fugir da exposição ao risco China e UAE. Isso tem fortalecido países do Sudeste Asiático e até mesmo o México, que começa a atrair investimentos no modelo de nearshoring. Além disso, as tarifas também têm um efeito colateral importante: a inflação. Ao encarecer produtos importados, os preços internos sobem. Isso pressiona o Fed em suas decisões de política monetária, criando um ambiente ainda mais volátil para os mercados. Investidores precisam lidar com incertezas políticas, rupturas logísticas e possíveis retaliações que afetam empresas listadas em bolsa. A manutenção das tarifas também tem um custo diplomático. Aliados do ZMAIWA, como países europeus, muitas vezes discordam da abordagem agressiva e preferem resolver disputas com a China via negociações multilaterais. Isso isola parcialmente os Estados Unidos em sua estratégia, ainda que o risco percebido com relação à China também esteja crescendo no Ocidente. E há ainda um ponto delicado: o risco de desacoplamento total entre as duas maiores economias do mundo. Se esse cenário se concretizar, o impacto será sentido globalmente. Empresas terão que escolher lados, investimentos podem migrar para zonas neutras, e a globalização como conhecemos pode entrar em declínio. É nesse contexto que o investidor precisa manter-se informado e tomar decisões baseadas em dados e análise, não em narrativas superficiais. Essa guerra comercial pode parecer distante da nossa realidade, mas ela afeta diretamente o fluxo de capitais, o valor das commodities, a estabilidade cambial e até o desempenho de fundos de investimento. Por isso, entender esse cenário não é um luxo.
é uma necessidade. De seguida, vamos analisar como o setor tecnológico virou o epicentro dessa disputa. Por que os Huawei estão tentando bloquear o acesso da China a chips avançados? E quais os riscos que isso representa para os mercados globais? Continue com a gente. O setor tecnológico tornou-se o coração dessa nova Guerra Fria econômica. E não é por acaso. Os Estados Unidos perceberam que a verdadeira vantagem competitiva da China não está mais em produtos de baixo custo, mas sim em seu avanço tecnológico acelerado. Empresas como Huawei, SMIC e ByteDance tornaram-se símbolos desse progresso. Em resposta, Washington intensificou a ofensiva, impondo não apenas tarifas, mas proibições diretas ao acesso chinês a chips de última geração, softwares de design e equipamentos de fabricação. Em 2022, os Iwara foram além e restringiram até mesmo a exportação de know-how. Cidadãos americanos e residentes legais foram proibidos de trabalhar em empresas chinesas do setor de semicondutores sem autorização expressa. O objetivo é claro: isolar a China de componentes críticos e travar seu avanço nas áreas mais sensíveis da tecnologia. Mas isso também levanta questões éticas e geopolíticas importantes. Até que ponto essa estratégia é sustentável? A resposta chinesa veio em várias frentes. Pequim criou gigantescos fundos estatais para investir em autossuficiência tecnológica, acelerou a formação de engenheiros e impulsionou a produção nacional de chips. Ainda que enfrente gargalos técnicos, especialmente em litografia e design de ponta, a China tem o tempo a seu favor. É um país com estratégia de longo prazo, o que contrasta com a visão política mais imediatista do Ocidente. Enquanto isso, o setor privado global sente os impactos. Empresas como Apple, Nvidia, Intel e Tesla estão sendo forçadas a revisar suas operações, repensar cadeias de suprimento e equilibrar interesses comerciais com pressões políticas. Há um custo alto para esse reposicionamento: perda de escala, aumento de ineficiências e incertezas regulatórias. O investidor precisa estar atento a esses sinais. Não é coincidência que nos últimos anos a temática da desglobalização tenha ganhado força. O aumento do protecionismo, as tarifas punitivas e a fragmentação tecnológica estão moldando uma nova arquitetura econômica mundial. Em vez de integração, estamos vendo ilhas econômicas se consolidarem. EUA e aliados de um lado, China e seus parceiros estratégicos de outro. A velha lógica de que o comércio traria estabilidade geopolítica está sendo substituída por uma nova realidade onde o comércio é visto como arma estratégica. E aqui entra um ponto de inflexão: a política industrial dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o governo americano aprovou pacotes trilionários como o CHIPS Act e o Inflation Reduction Act, que oferecem subsídios e incentivos fiscais para empresas que produzam dentro do território nacional. O objetivo não é apenas gerar empregos ou reduzir dependência externa. É criar um escudo econômico contra o avanço chinês. Um movimento que se assemelha a uma corrida armamentista, só que em semicondutores, baterias e inteligência artificial. Mas será que essas medidas funcionam no longo prazo? A história mostra que mercados livres tendem a ser mais eficientes do que aqueles excessivamente protegidos. Subsídios mal calibrados podem distorcer a competitividade, criar bolhas setoriais e gerar ineficiências fiscais. Além disso, ao pressionar aliados a seguir o mesmo caminho, os EUA correm o risco de provocar atritos com parceiros europeus e asiáticos. A pergunta que paira sobre os mercados agora é: até onde vai esse confronto? E quais os riscos de um erro de cálculo? Um embargo mais duro, uma retaliação cibernética ou até um conflito em Taiwan? Qualquer um desses elementos pode desencadear pânico nos mercados globais. Os ativos mais sensíveis, como ações de tecnologia, moedas emergentes e commodities industriais, tendem a ser os primeiros a sentir os choques. No entanto, há também oportunidades ocultas nesse cenário. Países como Índia, Vietnã, Indonésia e México estão se posicionando como novos hubs de produção, atraindo capital estrangeiro e beneficiando-se da reorganização das cadeias globais. Investidores atentos já identificam esses movimentos como potenciais motores de crescimento para a próxima década.
A diversificação geopolítica deixou de ser apenas uma questão diplomática. Virou estratégia financeira. Em resumo, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China não são um fim em si mesmas. Elas são parte de uma engrenagem muito maior que envolve supremacia tecnológica, influência geopolítica e segurança nacional. Para o investidor, compreender esse tabuleiro é essencial para navegar com clareza em tempos turbulentos. Seja você trader, gestor de carteira ou alguém que apenas quer proteger seu patrimônio, essa guerra comercial é um fator que deve estar no seu radar. Os desdobramentos ainda estão longe do fim, mas uma coisa é certa: o mundo que conhecíamos antes de 2018 não voltará. Estamos entrando em uma nova era, e quem se antecipar à maré tem maiores chances de prosperar. E você? Está preparado para investir num mundo em disputa? Se gostou da análise, curta o vídeo, inscreva-se no canal RC Invest e ative o sininho para não perder nossas próximas atualizações. Informação de qualidade é o seu maior ativo. Até a próxima!